meus amores! Começando essa espécie de vlog para conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu tenho feito e como tem sido esses dias de quarentena, para conversar um pouquinho com vocês. Então, bora lá pra gente conversar um pouquinho sobre esse momento atual que a gente está vivendo, que tem sido muito difícil e extremamente preocupante. E também testando com vocês hoje a nova iluminação aqui do canal. Me contem nos comentários se vocês notaram alguma diferença. O mozão fez uma iluminação caseira pra gente e eu tenho notado uma diferençazinha, então espero que a partir de hoje mude bastante a imagem dos vídeos pra vocês, que tenham uma definição melhor e uma iluminação bem melhor do que antigamente. No sábado começou o intensivão de leitura, que é meio que uma maratona improvisada criada pelo Geek Freak. E eu confesso pra vocês que tem sido uma maratona muito proveitosa pra mim. Eu já estou em quarentena, eu tô trabalhando em home office e eu trouxe tudo aqui pra casa pra poder trabalhar de casa. E como eu tava muito estressada com essa questão de coronavírus e com a proporção que esse vírus tá tomando, até sábado aqui na minha cidade as pessoas ainda não tinham se dado conta do quanto isso era preocupante, do quanto a gente precisava se precaver e ficar em casa. As pessoas estavam completamente indo pra rua, pros barzinhos, era como se fosse umas férias mesmo, sabe? Então as pessoas não se davam conta do quanto isso era alarmante, o quanto a gente precisava cuidar de si mesmo e do próximo também. Atualmente a gente tá com 6 suspeitas de coronavírus aqui na minha cidade, é uma cidade muito pequenininha. Eu acho que por isso as pessoas acham que elas estão numa bolha, que nada vão atingir elas, mas não é bem assim. Então, como eu estava muito estressada, eu resolvi começar com um livro de poemas na maratona, que foi o Tudo Nela Brilha e Queima. Eu li esse livro pelo Scribd, então eu vou deixar a capinha pra vocês aqui. Mas no meu caso, sempre que eu leio poemas, eles me trazem uma espécie de paz, sabe? Eles me deixam mais tranquila. Então eu decidi começar por esse livro e foi uma boa opção pra mim, foi uma boa escolha. Eu fiquei muito mais tranquila. E no domingo eu li A Guerra dos Mundos, do Wells, e essa releitura veio no momento exato. Esse livro aqui me fez refletir muito sobre o cenário atual, sobre o que a gente está passando atualmente, o que é bem interessante porque aqui a gente tem uma invasão marciana, que é bem diferente do que a gente está vivendo, mas ainda assim ele me trouxe muitas reflexões e em muitas passagens desse livro eu enxerguei o que a gente está vivendo, sabe? Eu vou até ler pra vocês um pedacinho desse livro. Esse livro é fantástico, gente. Eu simplesmente me apaixonei novamente por essa história. E a primeira passagem, no primeiro capítulo do livro é: com infinita complacência, os homens iam e vinham pela superfície do globo, absorto nos seus pequenos afazeres, na serena segurança do seu império sobre a matéria. Essa foi uma passagem que já me fez refletir logo no comecinho, mas a que me fez, assim, encaixar esse livro no atual momento em que a gente está vivendo foi a passagem. No capítulo 8 está escrito assim, o primeiro parágrafo, a primeira frase do primeiro parágrafo. De todas as coisas surpreendentes e maravilhosas que aconteceram naquela sexta-feira, a mais extraordinária, a meu ver, foi a combinação dos hábitos rotineiros e banais da nossa ordem social com os primeiros acontecimentos de uma série que deveria botar abaixo aquela mesma ordem social. E no terceiro parágrafo, a primeira frase também, está escrito assim: mesmo no interior do círculo imaginário de 8 quilômetros de raio, a grande maioria da população continuava indiferente. E quando eu li essas passagens, logo assim que os marcianos invadem a Terra e que as pessoas se dão conta de que eles são violentos e de que eles não vieram em paz, ainda assim a grande maior parte da população estava indiferente, fazendo os afazeres normalmente, saindo nas ruas em vez de sair dali e procurar um lugar mais seguro, se prevenir contra esses extraterrestres que vieram devastando tudo. Mesmo depois de eles terem matado muitos homens, ainda assim as pessoas riam da situação, acreditando que era coisa de alguém que queria apenas assustá-los, sabe? E foi bem o que aconteceu por aqui, por causa desse vírus. Muita gente ainda tá indiferente, muita gente ainda tá pensando que é apenas algo para colocar pânico nas pessoas, não algo realmente sério. Então, assim,
esse livro veio na hora certa pra mim e eu indico muito que vocês leiam esse livro, vocês que estão de quarentena. Tem reflexões muito importantes sobre a sociedade, sobre o modo como a gente se enxerga. E é engraçado que o Wells, ele faz críticas muito poderosas e traz reflexões muito necessárias sobre o nosso lugar no mundo, sabe? Através da vinda desses marcianos e da forma como eles agem com a gente, com a natureza, ele faz a crítica o tempo todo, falando que a gente não poderia apontar o dedo na cara desses marcianos, porque a gente fez praticamente a mesma coisa com aqueles seres que a gente julgava inferiores. E os marcianos estavam aqui simplesmente para dominar a Terra, e eles nos julgavam inferiores, indignos de atenção, indignos de viver até. Então, assim, tem reflexões muito bacanas e eu indico muito pra vocês. E no cenário atual eu acho que tem coisas muito interessantes aqui que a gente pode tirar pra nossa vida. E, gente, sério, eu amei esse livro e foi uma releitura mais do que especial pra mim. E na segunda-feira eu li Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Sim, eu li um livro por dia. E é muito interessante esse livro aqui, é um livro que também traz muita reflexão, é um livro que tem muita coisa bacana, apesar de ser bem fininho. E aqui a gente tem Fahrenheit 451, onde os livros são queimados e tê-los em casa é considerado um crime. Então os bombeiros, ao invés de chegar na sua casa para apagar o fogo, eles vêm para atear o fogo nas bibliotecas e nos livros que essas pessoas guardam. E quando elas são denunciadas, esses bombeiros chegam lá e colocam fogo na casa inteira e na maioria das vezes essas pessoas vão para uma espécie de hospício. E é muito interessante a reflexão que esse livro traz, porque as pessoas, elas estão dentro de casa, elas não saem para praticamente nada, elas não têm mais o senso crítico, elas não refletem mais sobre si mesmas, sobre a vida em si, sobre o seu lugar no mundo. Elas ficam praticamente o tempo todo em casa, rodeadas por telões de televisão, onde tem uma espécie de novela interativa, ou seja, as pessoas dos telões conversam com você e você recebe um roteirinho para você seguir, então você nem está apto a falar simplesmente o que você quer no momento, você tem que seguir aquele roteirinho. As pessoas estão sempre dopadas, elas estão sempre tomando remédios para dormir e nesse Fahrenheit 451 as pessoas estão matando as outras sem motivo algum pelo simples fato de querer matar e elas cometem muito suicídio. E aí tem uma reflexão muito interessante sobre o que está por trás disso, sobre o tanto que a gente ter conhecimento é importante, o tanto que a gente refletir, ter os próprios pensamentos é importante. E também tem reflexões do porquê a sociedade da época quis que esses livros fossem eliminados. E o mais interessante é que os livros eles saíram da vida das pessoas não porque o governo impôs, você vai parar de ler, mas porque a própria sociedade deixou de ler, deixou de achar os livros importantes e preferiram a televisão e as redes sociais. Isso é muito interessante, então eu super indico para vocês também, principalmente vocês que estão em quarentena, leiam esse livro também. No momento eu tô em quarentena, eu tô trabalhando em home office, então tô trabalhando em casa no mesmo horário que eu trabalhava normalmente no trabalho. Só que ainda assim eu tenho mais tempo livre, porque o tempo que eu gastava pra me arrumar, pra arrumar o meu rapaz, pra gente ir até o meu trabalho, às vezes eu levava cerca de 20 a meia hora pra chegar no trabalho. Então vinha também pra casa, era mais meia hora, isso andando rápido. Então eu tô tendo esse tempo livre e, gente, é engraçado porque eu sou uma pessoa caseira e ainda assim às vezes dá uma vontadezinha de sair, de fazer alguma outra coisa. É engraçado, né? Porque acho que quando a gente precisa ficar em casa, dá aquela vontade de sair. Mas é muito importante que a gente fique em casa, que a gente adquira conhecimento sobre o coronavírus, sobre como é a doença, os sintomas, pra gente se prevenir, pra gente se proteger e proteger as pessoas ao nosso redor, proteger as pessoas que a gente ama. Então é muito importante que a gente faça a nossa parte e fique em casa. Sabe aquela coisa que você sempre quis fazer, mas falava que não tinha tempo? Sempre tinha aquela desculpinha, né? Eu não tenho tempo. Faça essa coisa agora. Coloque aquela série que você gosta em dia. Maratone aquela série que você há muito tempo queria terminar. Veja aquele filme que você queria muito assistir e não teve tempo. Aproveite para aprender uma coisa nova, colocar
a faculdade em dia para você que estuda. Então, estude, faça resumos, coloque as anotações em dia, jogue jogos de tabuleiro com a família, xadrez. Então, assim, arrume algo que você possa fazer em casa para você aproveitar esse tempo o máximo possível. Tem muitos cursos na internet que são gratuitos. Tem muitas plataformas que você pode assistir um filme, assistir uma série. Eu mesma, no caso, já estou pensando em algumas séries que eu posso assistir nesse período também. Então, façam com que essa quarentena seja um momento bom, um momento tranquilo para vocês. E fiquem em casa e se cuidem. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Just take it step by step. I feel like we're just take it step by step.